Senhores, chegamos a um dos pontos mais sensíveis da pauta nacional. Sensíveis e cruciais, né? Que é a reforma tributária. Para a Associação Paulista de Municípios, a reforma tributária deve ser um mecanismo de justiça fiscal, garantindo que os municípios tenham sua autonomia e capacidade financeira não apenas preservadas, como também ampliadas. Junto à Confederação Nacional, a APN atua intensamente no Congresso Nacional lá em Brasília, defendendo a manutenção da receita e a criação de mecanismos de compensação que sejam justos e que, acima de tudo, sejam também duradouros. Isso é fundamental para que essa transição na regra tributária ela não penalize as administrações municipais. Geralmente, a corda arrebenta exatamente aqui, né, no município. Bem, esse tema ele exige a atenção de todos nós, a atenção máxima possível, porque o novo sistema ele vai redefinir a forma como a receita é gerada e como ela é distribuída entre os municípios. Para aprofundar esse tema, que é complexo, porém é vital para o futuro das nossas cidades, temos a honra de convidar Priscila Kaiser. Priscila é economista-chefe na Fiscal Data, atua como consultora e pesquisadora nas áreas de macroeconomia e finanças públicas, é doutoranda em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é autora de diversos estudos sobre os impactos redistributivos da reforma tributária. E ela vai falar agora para vocês. Olá, muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho que são bastante importantes e que os municípios devem se atentar no que diz aos impactos que a reforma tributária tem sobre, principalmente, a arrecadação de vocês, né, que tem sobre o município. Então, espero que esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês hoje seja útil e que ajude aí no planejamento e dentro do município de vocês. A gente sabe que a reforma tributária ela impacta em diversas áreas do município e traz transformações gigantescas para vocês, que nos próximos anos os municípios vão precisar ter um esforço imenso para poder se adaptar às mudanças que vêm por aí. Então, a gente tem mudanças muito grandes da parte legislativa, parte burocrática, né, necessidade de capacitação do pessoal, dos técnicos, principalmente da Secretaria da Fazenda, para que o município possa se adaptar a esse novo modelo, né, e que vem aí trazendo grandes mudanças, que vai ter um impacto aí pelos próximos 50 anos, né? E um dos principais impactos que a reforma tributária tem no município, sem dúvidas, é a forma como ele altera a distribuição das receitas, sejam municipais ou sejam estaduais, dentro da federação. Então, com o IVA, que a reforma tributária coloca, então, como desafio, a gente tem uma mudança na lógica muito grande da arrecadação, onde a gente passa a ter arrecadação no destino e não mais na origem. Então, esses pontos são muito importantes para vocês levarem em consideração, tanto para as questões de gestão de planejamento, tanto de curto como de longo prazo, como nós vamos ver aqui, né? A gente sabe que os municípios têm três principais fontes de receitas, né? A gente sabe que isso varia muito, mas, em grande maioria, as três principais são o ISS, o FPE e o FPM e a cota parte do ICMS. Duas dessas três principais receitas dos municípios advêm de transferências correntes. Analisando os municípios, a gente constata que uma grande parte dos municípios tem uma dependência muito grande das transferências correntes. Eu trouxe aqui um exemplo, mas para a maioria dos municípios aqui na direita,
a gente tem cerca de uma dependência de 60% da receita corrente líquida advinda de transferências correntes e somente 30% de receitas próprias, né? Ou seja, uma maior parte seria arrecadação por meio de ISS, né? Esse seria uma situação comum à maioria dos municípios, né? É claro que isso também varia bastante, mas principalmente aqueles municípios que têm um PIB industrial razoável e são municípios também um pouco menores. Mas esse cenário ele varia bastante, porque a gente tem municípios que têm uma dependência enorme das transferências correntes, como é o caso do município de Valparaíso, que eu trouxe aqui também como exemplo. O município de Valparaíso ele tem uma dependência de 88% das transferências correntes, né? Então, aqui seria só mais um cenário para trazer para vocês, para mostrar, né, como que, de onde que vem a maior parte das receitas correntes dos municípios, e essa dependência muito grande das transferências correntes, ela impacta em maior vulnerabilidade para os municípios, né? E a reforma tributária, ela vem como uma ferramenta aí para tentar diminuir essa dependência dos municípios das transferências correntes e também trazendo mais autonomia, né? Então, com a reforma tributária, a gente vai passar do ISS para o IBS municipal e da cota-parte do ICMS para a cota-parte do IBS estadual, né? Essa simples alteração nesses dois tributos, que são uma das principais fontes de arrecadação para o município, tem um potencial gigantesco de reduzir a dependência das transferências correntes e ampliar a base arrecadatória de vocês. Então, como eu havia mencionado ali no início, com a reforma tributária, os municípios vão ter que repensar a lógica de desenvolvimento local, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente muda aquela lógica do onde se produz para o onde se consome, né? Então, para os municípios aqui é um ponto bastante importante. Não basta mais os municípios atraírem empresas que faturem dentro do município para gerar arrecadação. É necessário inverter essa lógica, né? Porque, a partir de agora, o que é considerado mesmo e conta para a arrecadação de vocês é o quanto a população consome dentro do município. Então, quanto mais a minha população ou os meus habitantes gastarem em farmácia, em restaurantes, em consumo com combustíveis, energia elétrica, quanto maior for essa despesa, maior vai ser a arrecadação de vocês. Então, de certa forma, há de se pensar, para desenvolvimento local, quais seriam as formas, né, de atrair empresas para o meu município, que essas empresas vão gerar renda para os meus habitantes e esses habitantes vão consumir, né? Então, quanto maior for a renda dos habitantes de vocês, quanto maior for a qualidade de vida, quanto mais pessoas vocês conseguirem atrair para os municípios, ao final é isso que vai aumentar a arrecadação de vocês. Então, como eu disse, a gente muda essa lógica do desenvolvimento local e essa é uma estratégia muito importante para as prefeituras levarem em consideração tanto agora quanto para os próximos anos. Para calcular os impactos da reforma tributária, a gente desenvolveu um modelo onde a gente estima a arrecadação hoje de todos os municípios e como que ela vai ficar após a reforma tributária. Então, a gente faz essa simulação para todos os municípios do país, onde a gente consegue verificar quanto que vai ficar a arrecadação, não só agora, como também durante os 50 anos da transição, né? E essas estatísticas, né, do como que vai ficar a arrecadação do município, elas são extremamente importantes,
para a questão do planejamento, né? Por exemplo, para realização do planejamento do PPA, do LOA, né? Porque como que os municípios vão planejar se eles não sabem o quanto que eles vão arrecadar lá na frente? Então, acaba se tornando uma questão super importante e que tem que ser vista com bastante cuidado também. Porque como a reforma tributária afeta drasticamente na arrecadação de vocês, tem que se pensar o quanto que a mais ou a menos, por exemplo, eu vou ter de recursos para investir em saúde, em educação. Essas questões alteram também os mínimos constitucionais. Tem também a questão do Fundeb. Então, todos esses pontos precisam receber bastante atenção das administrações municipais. Então, a gente passa do ISS atual para o IBS municipal. A gente estima que a alíquota do IBS municipal vai ser cerca de mais ou menos 2%. Atualmente, há um consenso de que a alíquota do IVA nacional gira em torno de 28%, podendo ficar um pouco menor, aí, por volta de 26%. Mas desses 28%, então, 2% seriam referentes à alíquota dos municípios, né? E essa alíquota de 2% também, que a princípio vai ser estimada, ela é a alíquota de referência. Então, hoje, por exemplo, o valor da alíquota que os municípios cobram pelo ISS, e somente sobre serviços, essa alíquota de 2%, ela vai ser aplicada a uma base muito maior, e tendo um potencial de arrecadação muito maior também para vocês. Essa alíquota vai ser uma alíquota única, e ela vai incidir sobre todo o consumo de todos os setores da mesma forma dentro do município. Um ponto importante também é que essa alíquota de 2%, os municípios vão ter autonomia para definir o quanto que vai ser essa alíquota. Essa alíquota ela pode ser maior do que 2%, ou seja, maior do que a alíquota de referência, mas ela não pode ser menor. E, por exemplo, se o município decidir, não, para o meu município é melhor a gente adicionar uma alíquota de 3% para ter uma maior arrecadação, para compensar as perdas que eu estou tendo. Caso isso seja definido, toda arrecadação extra acima da alíquota de referência dos municípios vai ficar totalmente com ele. Não vai entrar no bolo da divisão dentro da transição. E eu trouxe aqui também alguns exemplos para mostrar para vocês como que a reforma tributária afeta a arrecadação. Eu trouxe aqui o exemplo estático, tá? Como que é a arrecadação hoje e como que seria a arrecadação, por exemplo, em 2026, se não houvesse nenhuma forma de transição, né? Se em 2026 a reforma tivesse em pleno vigor já. Então, eu trouxe aqui o município de Itapeva e as nossas projeções acerca do ISS e também da cota parte do ICMS, né? Então, com a reforma tributária, o município de Itapeva sairia de um ISS de 37 milhões para um IBS, ou seja, pós-reforma, de 72 milhões. Então, seria quase que o dobro de receitas, né? Em relação à cota do ICMS, Itapeva sairia de 120 milhões para 109 milhões, né? Aqui a gente já tem um efeito um pouco mais contrário, onde a cota do ICMS de Itapeva diminuiria, né? Então, a gente tem esses dois efeitos aqui em Itapeva. Uma maior arrecadação de ISS, contrapondo com uma perda relativa da cota parte do ICMS, né? Não sei se o prefeito de Itapeva está aqui nesse momento, mas eu acho que ele ficaria contente com um ganho adicional de 23 milhões de receita, né? Então, esse seria um caso que o município estaria ganhando arrecadação com a reforma tributária. Por outro lado,
eu trouxe ali o município de Campina, onde o município passaria de uma arrecadação de 7 milhões de ISS para 3 milhões, com a reforma tributária. Então, ele perderia cerca da metade da arrecadação de ISS, e na cota à parte, ele também perderia, né? Ele passa aí de uma arrecadação de 22 milhões da cota do ICMS para 15 milhões. Então, o município de Nova Campina teria uma perda de aproximadamente 10 milhões nas suas fontes de arrecadação. Aqui são dois exemplos, mas esse impacto aqui ele acaba variando enormemente, né? Tem municípios que têm uma perda extremamente alta, como, por exemplo, é o município de Barueri, aqui de São Paulo, que é o município que mais perde arrecadação com a reforma tributária. Barueri perde cerca de 78% da sua arrecadação com a reforma tributária. Aí vocês imaginam como que seria do dia para a noite perder todo esse montante de arrecadação. Mas, por outro lado, também, aqui em São Paulo tem o município de Carapicuíba, que eu me lembro que ele tem um ganho incremental de receita de cerca de 170%. Então, são impactos assim, bastante diversos entre os municípios. Essa metodologia que a gente aplica, ela vem sendo desenvolvida desde 2019. Ela é uma metodologia bastante complexa, porque a gente vem atualizando conforme as mudanças legislativas, conforme a gente tem novas fontes de dados. Essa metodologia ela foi publicada também no IPEA. Então, durante todo esse tempo, a gente tem trabalhado em cima dela para que a gente pudesse ter estimativas o mais próximo possíveis da realidade, né? Então, como eu disse anteriormente também, essas estimativas elas são feitas para todos os municípios e para todos os estados, e, a partir delas, a gente consegue estimar esses impactos redistributivos que a reforma tem, né? Porque a reforma tributária ela não altera o bolo tributário, né? O total gerado na arrecadação de todo o país. Ela apenas faz a redistribuição conforme os critérios de destino. E aqui entra também a importância da transição de 50 anos, porque, conforme os resultados que eu apresentei, esses seriam resultados estáticos, né? Se nós não tivéssemos a regra de transição. E aí, então, aqui entra um papel importante da transição, onde ela amortece esses efeitos. Por exemplo, o município de Itapeva, que ganha 23 milhões a mais de arrecadação adicional, esse ganho adicional ele vai ser distribuído durante os 50 anos da transição, né? Assim como a perda do município de Barueri, também vai ter todo aí um período super longo para diluir e, de certa forma, para conseguir, né, aliviar os municípios para que não tenham mudanças tão bruscas de uma forma do dia para a noite mesmo, né? Então, por isso, essas estimativas são muito importantes, que os municípios conheçam, tenham acesso e se interem o quanto que a reforma tributária realmente pode impactar no seu município, porque a gente tem as especificidades de cada município e impactos muito diferentes também. Aqui há mais alguns pontos importantes para as administrações municipais prestarem atenção já agora, e algumas dicas que eu poderia trazer seria principalmente de vocês tentarem maximizar a arrecadação em 25 e 26. Por quê? Porque o período de 2019 até 2026 ele vai ser considerado para a receita média. E esse coeficiente da receita média impacta na arrecadação de vocês dos próximos 50 anos. Né? Então, agora, quanto mais vocês conseguirem arrecadar,
mais conseguirem recuperar dívidas, isso vai influenciar positivamente na arrecadação de vocês dos próximos 50 anos. E não só isso também, mas é muito importante que vocês prestem atenção nos relatórios contábeis de vocês do Siconf, né, das declarações em relação ao ISS e a cota-parte do ICMS, porque vai ser de lá que o comitê gestor vai retirar as informações para fazer o cálculo do coeficiente médio e fazer a distribuição durante os 50 anos. Né? Então, por exemplo, se um município de vocês tiver uma informação incorreta, tiver um 0 a mais ou um 0 a menos, ou alguma coisa que diminua a arrecadação de vocês, esses erros podem estar influenciando nos próximos 50 anos. Então, essas questões são bastante relevantes de serem prestadas atenção. Então, todos esses comentários aqui que eu coloquei para vocês, eles são muito importantes para os municípios, administrações municipais, fazerem um planejamento de longo prazo de como se preparar para a reforma tributária. Né? Qual que vai ser a minha arrecadação daqui para frente? O que isso influencia, o que não influencia? Quanto a mais ou quanto a menos eu vou ter para gastar em saúde ou em educação? A questão também que eu falei das estratégias de desenvolvimento local, onde a gente tem uma alteração dessa lógica, onde agora vocês precisam considerar a base tributável em relação ao consumo, né, e não mais somente atraindo empresas para produzir, e que essas empresas podem produzir dentro do município de vocês, mas elas acabam enviando a produção para outros lugares e a arrecadação não fica mais com vocês. A questão também da geração de emprego, né, de atrair empresas que gerem empregos de alta renda e atrair também a população para que consuma dentro do município de vocês, por exemplo, e não vá consumir no município vizinho. Né? Então, são várias estratégias para serem pensadas. Então, a reforma tributária ela muda profundamente a geografia da arrecadação municipal, por todos esses pontos que eu coloquei, e conhecer esses números é fundamental para vocês a partir de agora e a partir dos próximos anos aí que estão por vir e a reforma passar a entrar em vigor. Né? Então, essas simulações que a gente faz são para poder auxiliar os municípios nessas estratégias de desenvolvimento e de planejamento econômico e financeiro e para todo o município. Seriam essas, então, as minhas considerações sobre o assunto. Eu fico à disposição caso haja alguma dúvida. Alguma pergunta diretamente agora? Vamos aproveitar a Priscila aqui. Alguma pergunta? Opa! No nosso caso, a de Itaoca, o ISS é 5%, né? Ele vai voltar para 2%, como você explicou ali? O IBS volta para 2%? Nosso hoje é 5%, ISS. Sim. O município, por exemplo, o município de Itaoca vai passar a ter um IBS de 2%. Mas esses 2% não vai ser mais sobre a mesma base de arrecadação. Ele vai ser sobre todo o consumo efetuado dentro do município, todo o consumo final. Então, por exemplo, todas as compras em supermercados, em farmácias, em combustíveis, em alimentação, tudo isso vai incidir os 2% do município de Itaoca. Então, você vai ter uma base de arrecadação muito maior do que tem hoje, apesar de a alíquota de 2% ser menor do que você tem hoje. Então, mas no caso o ISS vai ser extinto, então, também? Sim. Imposto sobre serviço? Sim, o ISS ele passa a ser o IBS municipal. Aí o município de Itaoca vai receber os 2% do IBS municipal, mais os 25% da cota-parte do IBS estadual. Entendi. No caso de uma empresa, prestador de serviço, né? A gente consegue bastante emenda lá e empreiteiras.
quando eles destacam a nota, 5% é o imposto ISS, né? E vai pagar só 2% da nota, no caso, daí? Vai depender muito para onde que está indo esse serviço e se esse serviço está sendo consumido dentro do município ou não. Tá, mas o serviço é dentro do município. Hoje ele paga 5%, ele vai começar a pagar 2%? Ele vai começar a pagar 2%. Você vai começar a receber 2%. Mas, em compensação, você vai receber também 2% em cima, como eu falei, supermercado, combustíveis. No nosso caso, lá, consumo. o pessoal gosta de comprar tudo em Apiaí. Então, Complicou. então tem que se pensar Vou colocar um estratégias pedágio, para o pessoal ficar no colocar um município. pedágio na rodovia, porque daí não tem jeito. Sim. Já vem de fora, tem tudo isso. Isso tem que ser levado em consideração e pensar em estratégias para tentar reverter isso. Então não vai adiantar nada ali que eu vou aprovar na Câmara hoje, aumentando 5% para pegar o total que é hoje, pegava só sobre o serviço, né? A gente tem prefeituras que cobram os 5% da nota cheia hoje. Sim. Então para nós já não vai vigorar, vai vigorar quando isso? A partir do dia 1º? A partir de 2029. Ah, mas então tá tranquilo. Eu já não estou mais lá. Tem um tempinho para recalcular a rota, hein? Mais alguma dúvida, gente? Eu posso te passar ali depois também, a gente pode se falar. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Priscila diretamente? Eu sou do auditor fiscal do município de Itapeva aqui. E a senhora fez uma projeção da arrecadação ali do município de Itapeva, né? Isso. O ano passado veio a empresa McDonald's, se instalou aqui. E esse ano foi o Burger King, né? E está para ser construído um shopping. Uhum. Eu estou perguntando porque, igual o prefeito falou, de Itapeva o pessoal ia comer lanche em Sorocaba, Itapetininga, e no shopping também. Uhum. Como vai ter aqui agora, acredito que o pessoal vai ficar mais aqui. O que vai impactar nesses 50 anos com essas empresas que estão sendo instaladas aqui? Impacta no coeficiente médio de vocês, de 2019 a 2026. Então, essas empresas, se elas já estiverem instaladas esse ano e no ano que vem, e já estiverem gerando impostos e atendimento, isso impacta no aumento do coeficiente de participação de vocês. Isso, com certeza, né? Aqui nós estamos considerando somente os dados de 2024, porque 2025 e 2026 nós não temos ainda, né? Mas assim que os dados contábeis forem divulgados, a gente vai atualizando e essas projeções vão tendo aí pequenas variações, de acordo com os parâmetros. Priscila, obrigada pela palestra, pelos esclarecimentos, as dúvidas retiradas agora. Obrigada.